Senti o suor frio escorrer pela minha testa quando Luiz começou a falar. Sua voz, normalmente trêmula e insegura, agora carregava um peso que parecia maior do que ele poderia suportar. Padre, eu preciso confessar uma coisa. Ele sussurrou, e minha respiração ficou presa na garganta. Antes que eu pudesse responder, ele desabou quase chorando, e revelou que tinha assassinado aquele homem que confessara abusar de uma criança do coral. Aquilo caiu sobre mim como um martelo, uma revelação brutal que mudou tudo. Naquele instante, uma loucura de emoções me invadiu. Meu coração disparou. Minha mente tentou processar a cena, os detalhes da violência. O rosto da criança, o rosto do homem morto. Eu me vi preso entre duas forças opostas. A obrigação moral de denunciar, de fazer o certo, e o peso de um segredo que parecia consumir minha alma. A sala, que até então era silenciosa, parecia agora uma tumba, repleta do silêncio de uma verdade que não poderia mais ser esquecida. Luiz, com os olhos arregalados, continuou falando. Sua voz quase um sussurro desesperado. Eu não podia mais ver aquela criança sofrendo, padre. Quando ele disse que faria aquilo de novo, eu perdi o controle. Peguei uma pedra grande e... Ele parou por um momento, engolindo em seco, como se o próprio ato de falar fosse uma faca cravada na garganta. Eu senti minhas mãos tremerem, minha mente se debatendo com uma confusão de emoções. Como podia alguém que confessava um crime tão gravíssimo ainda estar ali, tentando expurgar aquilo com suas palavras? Luiz, você precisa entender que isto é sério. Minha voz saiu mais firme do que achei que fosse capaz. Você fez algo grave e precisa lidar com isso. Mas também há uma responsabilidade moral de agir, de procurar ajuda, de assumir o que fez. Meu coração acelerava não pelas palavras dele, mas pela sensação de que aquele segredo tinha se tornado uma ferida aberta na minha alma. Como um sacerdote, sempre achei que minha missão era acolher e aconselhar, mas jamais imaginei que me depararia com uma confissão tão brutal. Um crime que parecia desafiar toda a minha fé na humanidade. Fiquei ali, na penumbra daquele confessionário, tentando manter a compostura, enquanto minha mente se desesperava. O que eu deveria fazer agora? Como deveria agir diante de uma revelação dessas? Cada detalhe da história de Luiz se formava na minha cabeça. O rosto da criança, os olhos assustados, a brutalidade do ato, a culpa do próprio Luiz, a dor que ele carregava. Meu coração apertou ao imaginar aquela criança, sua inocência destruída, seu futuro marcado por um horror que ninguém deveria suportar. E mais do que tudo, uma pergunta cruel me assombrou. Até onde eu, como homem de Deus, poderia ir para proteger alguém, mesmo que isso significasse trair a lei, trair a minha própria consciência? Eu respirei fundo, tentando manter minha voz serena, mesmo sabendo que por dentro eu estava um turbilhão de emoções. Luiz, você precisa procurar ajuda. Procurar a polícia. Um acompanhamento psicológico. Não podemos deixar essa história assim, escondida. Minha mão tremia ao sinalizar para ele ficar calmo, como se fosse um ato de coragem, uma tentativa de segurar a minha própria vulnerabilidade. Eu sabia que, ao dizer aquilo, minha vida também mudaria de algum modo. Talvez fosse necessário que eu enfrentasse a dura realidade de que, por vezes, a justiça e a perdão se cruzam de uma forma que desafia a compreensão. Minha mente voltava incessantemente àquela criança, ao rosto dela quando descobriu a maldade do mundo, a culpa que ela carregaria para sempre, mesmo que Luiz fosse punido. Talvez minha maior luta ali fosse decidir se eu, como sacerdote, conseguiria encontrar uma força maior para acolher toda aquela dor, ou se, no final, teria que escolher entre fazer o que é certo perante os homens ou proteger aquela inocente que nem tinha ainda capacidade de entender o que lhe tinha sido feito. Não sei quanto tempo permaneci ali, sentado na penumbra, com Luiz quebrado diante de mim, confessando uma barbaridade que parecia maior do que a minha própria humanidade. O que sei é que, naquele momento, a linha entre o pecado e a justiça se tornou uma névoa quase insuperável. E enquanto minhas mãos permaneciam imóveis, uma só certeza se firmou. Aquilo que Luiz revelou era uma ferida que não cicatrizaria, uma verdade que eu carregaria pelo resto da vida. No silêncio tenso do confessionário, minhas mãos começaram a suar frio, como se o peso do que estava por vir fosse capaz de esmagar cada fibra do meu corpo. Minha voz, antes firme,
Agora tremia ao abrir aquele segredo que me consumia por dentro. Eu precisava falar. Precisava colocar para fora aquilo que minha alma carregava como uma ferida aberta. E ali, na penumbra, eu confessei. Disse que havia matado um homem. Não por violência impensada, não por ódio imediato, mas por uma necessidade desesperada de justiça que transcendeu tudo aquilo que acreditava ser possível. Cada palavra saía pesada, como se fosse uma sentença irrevogável, e, ao mesmo tempo, uma tentativa de purgar uma culpa ancestral. Eu tinha matado um homem que, em sua dor, tinha confessado abusar de uma criança do coral. A lembrança daquele rosto me assombrava. Não era apenas a dor da criança, que permanecia viva na minha memória em detalhes nítidos e cruéis, mas também a face daquele homem, que na sua própria confissão revelou um abismo de maldade que não podia mais ignorar. Eu sentia como se toda a minha fé estivesse sendo questionada, como se uma parte de mim estivesse se despedaçando diante da possibilidade de que, naquele momento, eu tivesse cruzado uma linha que nem Deus mesmo conseguiria perdoar. Mas, no fundo, era a única maneira de proteger aquela inocência, de impedir que mais dor fosse infligida. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Meu coração acelerado parecia querer saltar do peito, enquanto minha mente tentava processar a enormidade do que tinha acabado de dizer. Eu tinha assumido a responsabilidade por uma ação que, na sociedade, certamente me renderia condenação, mas que, naquele instante, me trazia uma sensação de alívio estranho e cruel, como se finalmente pudesse respirar após anos carregando aquele peso invisível. No entanto, dentro de mim, uma batalha se travava. A compaixão pela criança e a repulsa pelo que aquele homem tinha feito se misturavam a uma inquietação profunda. Não era apenas o fato de que minha mão tinha sido a que tirou a vida dele. Era a questão moral, a linha tênue entre justiça e pecado que se tornara difusa demais. Eu sabia que minha razão buscava um entendimento racional, uma justificativa ética, mas meu coração gritava por um ato de misericórdia que, naquele momento, parecia ser o único caminho para trazer alguma paz àquela alma atormentada. Aquela confissão não veio sem consequências. Eu sabia que minha vida, minha missão, minha fé estavam irrevogavelmente mudadas. Como um sacerdote, minha essência sempre foi buscar a redenção, a esperança de que o perdão fosse possível, até mesmo para os piores pecadores. Mas naquele instante, percebi que alguns pecados e alguns crimes eram tão profundos que a própria misericórdia parecia insuficiente para curá-los. A dúvida se instalou. Poderia alguém, por mais religioso que fosse, aceitar um ato tão extremo? E, ao mesmo tempo, eu me perguntava se aquela violência não era, de alguma forma, uma resposta desesperada a um mundo que se afastava de toda compreensão e compaixão. Ao sair do confessionário, senti o peso do segredo como uma âncora pesada que me arrastava para um abismo de questionamentos. Minha alma buscava paz, mas a paz parecia uma promessa distante, uma esperança que eu não sabia se conseguiria alcançar. Talvez aquilo fosse o verdadeiro teste da minha fé. Aceitar a escuridão que, às vezes, se escondia até mesmo dentro de mim e seguir em frente, carregando a responsabilidade daquele que, em um momento de desespero, escolheu fazer o que achava ser necessário. Sei que, dali em diante, minha vida nunca mais foi a mesma. Cada oração, cada palavra que proferi, cada ato de acolhimento se tornaram carregados daquela verdade escura. A linha entre o bem e o mal, entre justiça e perdão, se tornou uma névoa que eu não tinha certeza se conseguiria atravessar. Mas uma coisa eu tinha certeza. Naquele dia, uma parte do meu próprio coração ficou marcada por uma ferida profunda, uma cicatriz invisível que me acompanharia até o fim. E mesmo agora, ao recordar tudo isso, sinto uma mistura de vergonha, medo e uma esperança tênue de que, talvez lá no fundo, ainda exista alguma redenção para o homem que matei, para a criança que nunca esquecerá, e para mim que, naquele momento, precisei enfrentar minhas próprias trevas. Na penumbra do confessionário, minhas mãos tremem involuntariamente enquanto minhas palavras escapam, carregadas de uma verdade que parecia insuportável. Cada silêncio que se instala entre minhas declarações é como uma sentença que ecoa dentro de mim, uma condenação silenciosa que só eu posso ouvir. Confessei aquilo que meu coração se recusava a admitir,
mas que a realidade me obrigou a aceitar. Eu tinha matado um homem. A revelação saiu como um suspiro rouco, uma confissão que parecia mais uma tentativa de eliminar uma dor insuportável do que a própria verdade. E mesmo assim, por mais que eu tenha dito, por mais que toda a cena tenha se desenhado na minha cabeça, nunca imaginei que uma simples palavra pudesse pesar tanto. Quando pronunciei que o tinha assassinado, senti uma mistura de alívio e medo, como se, ao desabafar, estivesse também entregando uma parte de mim a uma condenação silenciosa. Depois de tudo, apenas permaneci ali incapaz de mover-me. Meus olhos se fecharam por um instante, tentando bloquear o peso daquele momento, tentando encontrar alguma força para seguir em frente. Mas a lembrança do rosto daquela criança, que antes era apenas uma lembrança borrada na minha mente, se intensificou. Eu podia sentir o olhar dela, tão perdido e assustado, como se fosse uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Aquele menino tão vulnerável, vítima de um monstro disfarçado de homem, e eu que prometi proteger, que deveria cuidar, acabei entregando-me a uma violência que nunca deveria ter existido. A minha mente viaja de volta para a cena, a luta silenciosa que se travou dentro de mim na hora de decidir, agir ou silenciar. A verdade é que, naquela manhã, um peso insuportável tomou conta do meu corpo, e a única saída que encontrei foi a de tirar aquela vida. Não foi uma ação racional, não foi um ato de justiça, mas um desespero profundo de acabar com uma dor que ameaçava consumir tudo em mim. Talvez fosse uma tentativa de fazer o que a lei não conseguiu, uma vingança cega que se misturou com minha fé, com minha moral, com todo o sentimento de impotência. Naquele momento, não pensei na justiça, na misericórdia ou na redenção. Pensei na criança, na sua inocência destruída, na sua voz calada antes mesmo de começar a gritar. Pensei na minha culpa, na minha impotência, na minha própria fragilidade. A sensação de ter feito algo irreversível me assombra desde então. Uma cicatriz invisível que insiste em sangrar na minha alma. Tenho uma consciência pesada como uma pedra, mas também uma esperança tênue de que, de alguma forma, talvez essa seja a minha redenção. Talvez, ao confessar, eu tenha começado a trilhar um caminho de perdão. Não para mim, não para aquele homem, mas para aquela criança, para o que ela representa. No fundo, desejo que minha ação tenha poupado outras vítimas, que minha violência tenha sido um último recurso para evitar um mal maior, mesmo que, na prática, isso signifique aceitar que um homem foi tirado de seu mundo de forma brutal. Porém, não posso negar que, ao me abrir daquele jeito, sinto-me vulnerável de uma maneira que nunca antes experimentei. Como se, ao revelar meu segredo, tivesse também exposto minha alma ao julgamento, ao ódio, à dúvida. A cada instante que passa, uma parte de mim clama por redenção, por perdão, por alguma forma de paz que parece escapar por entre os dedos. O silêncio que se seguiu após minhas palavras parecia mais do que uma pausa. Era uma eternidade em que minhas emoções lutavam para se recompor, enquanto uma voz interior insistia. O que fazer agora? A sensação de que tudo acabou, de que minha vida ganhou um novo sentido carregado de peso, me consome. Não sei se estou mais perto de justiça ou de uma condenação eterna. Talvez ambos ao mesmo tempo. Mas uma coisa é certa. Aquela confissão marcou o início de uma jornada que eu jamais planejei fazer. Uma jornada de sombras e luzes, de dúvidas e esperança, de redenção e punição. E enquanto escuto minha própria respiração no silêncio daquelas paredes, sei que minha história acaba de mudar. Talvez para sempre. No silêncio opressivo do confessionário, minhas mãos parecem ter vida própria, tremendo como se carregassem o peso de um mundo inteiro. Cada palavra que saía de meus lábios era como uma pedra pesada que eu não podia mais sustentar dentro de mim. Eu tinha contado a minha verdade, o segredo que ardeu na minha garganta por tanto tempo, e agora tudo parecia desabar ao meu redor. Minha voz, quase um sussurro, revelava o que eu carregava no peito. O assassinato daquele homem que, em seu sofrimento, confessou o horror que tinha cometido. Eu não planejei aquilo. Não foi uma decisão racional ou fria. Foi uma resposta desesperada a uma dor maior. Quando ele se abriu descrevendo, mesmo que de forma distorcida, o abuso do menino do coral, algo dentro de mim se quebrou. Talvez tenha sido a compaixão dilacerada ou a raiva que se misturou ao medo de que algo pior pudesse acontecer se eu não agisse.
Não sei precisar, só sei que, naquele momento, minha mão se moveu de forma instintiva e a lâmina se fez presente. Não foi uma execução limpa, nem pensada. Foi uma violência que me consumiu de dentro para fora. Que, ao terminar, senti uma calma estranha, uma sensação de alívio misturada com o horror. Eu tinha feito o que achava que era necessário, ainda que cruel. A responsabilidade, no entanto, não me abandonou. A culpa se infiltrou em cada canto do meu ser, como uma sombra que nunca se dissipa. Porém, o mais difícil veio depois. Quando a confissão saiu de mim, aquele peso se multiplicou. Eu esperava medo, talvez julgamento ou até mesmo ódio. Mas o que senti foi uma espécie de libertação, que veio acompanhada de um medo profundo de que tudo mudaria dali para frente. E mudou. A partir daquele momento, minha rotina virou uma montanha-russa de emoções, uma luta silenciosa entre o que minha consciência dizia e o que minha alma desejava esconder. E agora, na penumbra daquele espaço sagrado, minhas mãos continuam a tremer enquanto reflito sobre tudo isso. Questiono minha fé, a moral que sempre acreditei, se ainda há espaço para confiar no que é certo ou se tudo não foi corrompido pelo peso daquele segredo. Cada respiração soa como um lembrete de que estou à beira de um precipício moral, que minhas ações, por mais justificáveis que pareçam, carregam uma cicatriz que nunca cicatrizará completamente. A luta interna é uma tormenta. Sinto, por um lado, a esperança de que minha ação possa ter evitado algo pior, que talvez eu tenha feito o que era necessário para proteger uma criança indefesa. Mas, por outro, a vergonha, o medo de que minhas mãos tenham se tornado instrumentos de violência me assombram. Como posso, afinal, reconciliar o que fiz com tudo o que ensinei a acreditar? Como confiar na minha própria moralidade quando ela foi testada de uma forma tão brutal? Enquanto a respiração acelera, percebo que talvez minha jornada de redenção esteja apenas começando. Talvez eu precise aceitar que minhas ações criaram uma cicatriz eterna em minha alma e que a única cura possível seja enfrentando os demônios internos com coragem e honestidade. Sei que ao sair daqui, nada será como antes. Não posso mais esconder o que fui ou o que fiz. Preciso viver com isso, aprender a conviver com a dor e, quem sabe, encontrar algum sentido na escuridão. O medo de ser julgado, de ser condenado por alguém que não compreende a complexidade da minha dor, me consome. Mas também há ali uma esperança silenciosa, a de que, de alguma forma, minha confissão seja um passo em direção à luz. Talvez, ao revelar minha culpa, eu possa finalmente libertar-me do peso de tudo aquilo que carreguei por tanto tempo. Ou, ao menos, entender que nem toda redenção vem da solução rápida ou do perdão de alguém externo. Às vezes, a maior salvação é aceitar a própria sombra, por mais assustadora que ela seja. Naquele instante, percebo que minha fé está sendo posta à prova. Não sei se posso ainda confiar naquela esperança que sempre me sustentou, ou se devo abandonar tudo e aceitar que meu destino é uma eterna luta entre a culpa e a busca por redenção. Talvez o que reste seja aceitar que, por mais que tudo pareça desmoronar, há uma centelha de esperança na coragem de seguir em frente, mesmo que o caminho seja escuro e tortuoso. Enquanto minhas mãos param de tremer, sinto uma pequena fagulha de determinação. Preciso, mais do que nunca, enfrentar minhas próprias sombras e entender que, mesmo na escuridão, há uma chance de encontrar algum tipo de luz. Ainda que seja frágil, ainda que doa, preciso acreditar que minha jornada não acabou ali, que há esperança de que, de algum modo, ainda possa existir uma redenção para mim, mesmo que ela não seja aquela que eu imaginava. Na penumbra do confessionário, minhas mãos estavam suadas, o suor escorrendo pelos dedos, enquanto minha voz tremia ao revelar o que carregava dentro de mim há tanto tempo. Cada palavra que saía parecia uma lâmina, cortando lentamente a camada de silêncio que eu mesmo tinha construído para me proteger. Aquele segredo tão pesado quanto uma pedra de granito finalmente saía de dentro, expondo a dor que tentava soterrar com anos de silêncio e culpa. Eu confessei sem rodeios que tinha matado um homem. Não foi uma decisão fácil, nem algo que eu planejei, mas uma reação impulsiva, uma tentativa desesperada de acabar com uma dor maior. Quando aquele homem, em sua confissão, falou sobre o abuso de uma criança do coral, algo dentro de mim se quebrou. Não era apenas o horror daquilo que ele admitia, mas também uma sensação de impotência, uma frustração que transbordou de mim
como uma avalanche de emoções conflitantes. Aquela noite, meus sonhos foram invadidos pelos rostos da criança e do homem. O rosto da criança permaneceu marcado na minha memória, os olhos vazios, a inocência perdida refletida na minha alma. Eu me via ali impotente e ao mesmo tempo culpado por não ter feito nada, por não ter impedido aquilo. A culpa no início foi uma sombra que se espalhou por toda a minha vida, tornando-se uma presença constante que devorava minha paz de espírito. Foi nesse momento de revelação que minha moralidade foi posta à prova. O que fazer com um segredo tão escuro? Como lidar com a responsabilidade de uma vida que, de alguma forma, depôs sua esperança na minha decisão? Eu sabia que, se não agisse, carregaria aquele peso até o fim dos meus dias, uma carga que me destruiria lentamente. E, ao mesmo tempo, uma ideia obscura surgiu na minha mente. Se eu dissesse a verdade, se eu admitisse o que tinha feito, estaria também admitindo que, de alguma forma, eu tinha contribuído para a desgraça daquele homem. Não foi uma escolha consciente, mas uma espécie de desespero que tomou conta de mim. A sensação de que minhas mãos, antes incapazes de mover-se, agora tinham um propósito, por mais sombrio que fosse. Eu tinha que fazer alguma coisa, algo que justificasse aquela mistura de culpa e esperança que ainda restava em mim. Então, naquele silêncio carregado de emoções, eu tomei uma decisão. Uma decisão que transformaria minha vida para sempre. Acordei cedo na manhã seguinte, com um vazio quase absoluto. A sensação de estar despido, sem máscaras ou disfarces, era assustadora. Sabia que aquela confissão teria consequências, que o peso daquela verdade me acompanharia até o fim, mas também sentia uma estranha paz, como se, ao tirar aquele peso de dentro de mim, tivesse começado a me libertar. Ainda que a moralidade estivesse nebulosa, eu tinha a convicção de que precisava agir. Minha mente se enredava num turbilhão de pensamentos. Será que eu tinha feito o certo? A justiça, naquele momento, parecia uma sombra distorcida, uma linha tênue entre o certo e o errado. O que mais me assombrava era a ideia de que, ao esconder aquilo tudo de alguma forma, contribuí para que a dor daquele menino permanecesse invisível, intocável. Eu não podia mais fingir que tudo era normal, que o silêncio era uma virtude. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. A vontade de procurar a criança, de oferecer algum consolo, ou pelo menos uma palavra de esperança, começava a crescer dentro de mim. Eu sabia que a minha jornada de redenção não seria fácil. Enfrentaria o julgamento da sociedade, o peso da minha própria consciência e talvez até mesmo a repulsa daqueles que um dia confiaram em mim. Mas havia uma força silenciosa me impulsionando, a esperança de que, ao falar, eu pudesse ao menos aliviar uma parte da dor que carregava, que pudesse de alguma forma reparar o que fosse possível. O que mais me assustava era a própria ideia de que minha coragem de confessar poderia ser vista como uma fraqueza, um ato de fraqueza diante do que foi feito. Mas, na verdade, percebi que foi um ato de força, uma força que minha alma precisava para tentar redimir-se, por mais insignificante que parecesse. Cada passo que dava dali em diante, mesmo com o coração em pedaços, era uma tentativa de me reconectar com minha humanidade, de entender que, por mais escura que a minha história fosse, ainda havia uma chance de encontrar algum tipo de luz, mesmo que ela fosse tênue, quase imperceptível. Sei que minha jornada ainda não acabou. Ainda tenho que enfrentar meus próprios demônios, lidar com a dor de minhas escolhas e talvez aceitar que, por mais que tentemos justificar o injustificável, a verdade sempre encontra um caminho para emergir. E nesse momento, eu me prometo que, independentemente do que aconteça, não deixarei que a culpa me destrua por completo. Porque, no fundo, acredito que a única redenção possível está em aceitar minha sombra, enfrentar minha verdade. E quem sabe um dia, encontrar uma paz que vá além do silêncio e da vergonha. Na penumbra do confessionário, minha voz saiu trêmula, como se cada palavra estivesse sendo arrancada de um lugar profundo e sombrio dentro de mim. Eu sabia que aquilo que ia dizer poderia mudar tudo, talvez até destruir aquilo que ainda restava de mim. Mas era preciso. Se eu queria, de alguma forma, aliviar a dor que carregava, tinha que falar. E lá estava eu diante de um silêncio pesado, sentindo cada sílaba pesar mais do que devia. Confessei então um segredo que me consumia por dentro. Eu havia matado um homem.
Sim, um homem que, em sua confissão, admitiu ter abusado de uma criança do coral. A lembrança dele, com os olhos arregalados e uma expressão de súplica, se insurgia na minha cabeça como uma ferida aberta. Meu coração acelerou, e por um instante, a sensação de que poderia estar enlouquecendo quase me dominou. Mas minha boca permaneceu firme, e minha voz saiu como um sussurro de alguém que finalmente decidiu enfrentar a própria sombra. Enquanto entregava minhas palavras ao silêncio, uma enxurrada de pensamentos me invadiu. Como poderia alguém, mesmo na condição de um homem desesperado, levar uma vida de crimes e repentinamente abrir-me essa porta? Queria acreditar que tudo aquilo era uma mentira, uma tentativa de manipulação ou alguma forma de desespero. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a minha própria história, a minha culpa, tudo aquilo tinha raízes em fatos que eu não poderia ignorar. A sensação de que havia um fio invisível conectando minha decisão àquela confissão me assaltava com força. Tentei recordar detalhes, momentos esquecidos, flashes de imagens que talvez pudessem confirmar ou negar a veracidade do que Luiz, o homem, confessara. Pensei na criança do coral, nos rostos jovens que cantavam na minha memória, na inocência perdida e na sombra que ela carregava. Será que aquela criança tinha sido de fato vítima dele? E se sim, por que eu não tinha visto antes? Por que não percebi o que acontecia ao redor? Essas perguntas martelavam na minha cabeça, uma tormenta sem fim. A dúvida crescia como uma tempestade silenciosa, e cada lembrança que vinha à tona parecia mais obscura do que a anterior. Revivi trechos de conversas passadas, detalhes que antes tinham passado despercebidos, agora ganhavam peso e significado. O modo como ele falava, a expressão de medo e arrependimento, tudo parecia escorrer por entre minhas mãos. Eu buscava uma pista, uma evidência concreta, algo que pudesse fundamentar minha decisão de confessar ou, quem sabe, destruir tudo o que eu tinha dito até ali. Mas quanto mais eu mergulhava dentro das minhas memórias, mais a dúvida se fortalecia. Será que eu estava inventando tudo na minha cabeça? Ou havia, de fato, uma veracidade perturbadora na confissão dele? Minha mente se enfiou por um labirinto de perguntas sem resposta. Cada tentativa de reconstruir os fatos parecia levar a uma encruzilhada mais escura. Lembrei-me de um episódio, uma discussão antiga, um detalhe que havia se perdido no tempo, mas que agora parecia ter uma importância crucial. Uma frase, uma expressão, uma circunstância que poderia confirmar ou negar tudo aquilo que Luiz havia dito. E, no entanto, quanto mais tentava recordar, mais me via à deriva, afundado na dúvida. A sensação de responsabilidade era quase insuportável. Eu tinha, de certa forma, alimentado a esperança de que, ao confessar, pudesse aliviar a minha alma, talvez até ajudar alguém a entender a verdade. Mas o peso da dúvida agora parecia maior do que nunca. Se ele mentiu, se a confissão foi uma tentativa de se redimir ou de manipular, ou quem sabe, será que a minha própria memória tinha sido manipulada por uma culpa que não conseguia compreender? Essas perguntas me atormentavam, e o medo de estar fazendo uma escolha errada me corroía por dentro. Ao fechar os olhos por um instante, senti o cheiro de antigos dias. O som de vozes de crianças cantando, o eco de uma criança que, de alguma forma, poderia ter sofrido tanto. Era uma dor que não cabia em palavras, uma ferida que insistia em sangrar na alma. Eu queria acreditar que, de alguma forma, minha decisão de confessar tinha um propósito maior. Uma tentativa de justiça, de redenção, de expulsar a sombra que me assombrava. Mas, mesmo assim, a dúvida permanecia, como um espectro que se recusava a desaparecer. Fiquei ali, na minha solidão, tentando entender se a verdade que carregava era suficiente para justificar minha ação. Cada pedaço da minha memória era uma peça nesse quebra-cabeça tortuoso, e eu não sabia se, ao montar tudo, encontraria a paz ou uma confirmação de que tinha sido uma ilusão. A responsabilidade de decidir se aquilo era uma verdade ou uma mentira pesava em meus ombros como uma rocha, e eu tinha que suportar o silêncio que me cercava, enquanto minha mente lutava contra as sombras do passado e as dúvidas do presente. Na penumbra do confessionário, minha voz tremia ao revelar um segredo que parecia consumir toda a luz que ainda me restava. Cada palavra que saía de meus lábios pesava como uma pedra, dificultando a minha respiração e tornando difícil manter a compostura diante daquele espaço silencioso e carregado de expectativas. Por mais que tentasse controlar minhas emoções,
Uma sensação de angústia profunda se infiltrava na minha alma, como uma sombra que se estendia e se enraizava em cada canto do meu ser. Eu não tinha escolha. Era preciso falar, era necessário deixar aquilo escapar, mesmo que o peso fosse insuportável e que cada sílaba parecesse uma lança atravessando meu coração. Sentia uma mistura de medo e alívio, uma dualidade que me consumia por dentro, como se estivesse abrindo uma porta para um mundo de dor que eu tentava esconder há tanto tempo. Uma dor que se acumulava e se tornava insuportável de carregar sozinho. Cada detalhe daquela lembrança vinha à tona com uma força avassaladora, como uma tempestade que não podia ser contida. O rosto daquela criança do coral, seus olhos que agora se misturavam às minhas lembranças mais sombrias, eram como janelas abertas para um universo de sofrimento que eu não conseguia apagar. Uma janela que revelava uma verdade que preferiria manter escondida. Os olhos dela, tão inocentes e ao mesmo tempo carregados de uma dor que parecia eterna, me assombravam, como fantasmas que insistiam em não me deixar em paz. Eu me via revivendo o sorriso tímido que se desfez após a revelação do abuso, os risos das outras crianças, que agora pareciam distantes, quase irreais, como ecos de uma infância perdida, de um tempo que nunca mais voltaria. Perguntava-me se ela ainda carregava aquele trauma, se tinha encontrado algum conforto, alguma esperança de cura, ou se a dor ainda a consumia silenciosamente. Meu coração doía por ela, por tudo que ela suportou em silêncio, enquanto eu me via agora, diante de Deus e de mim mesmo, confessando um pecado que não era meu, mas que, de alguma forma, me consumia por dentro, como uma ferida que não cicatriza. A sensação de responsabilidade era esmagadora, uma carga que pesava sobre meus ombros e que parecia querer me esmagar. Aquele homem, que em sua dor confessou o que fez, parecia ter se entregado a uma última tentativa de redenção, uma busca desesperada por libertar-se das correntes do passado, por aliviar a dor que carregava e que, de alguma forma, também me atingia. Eu, por minha vez, sentia-me dividido entre o dever de proteger uma vítima invisível e a dúvida que corroía minha mente como uma serpente que se contorcia e não me dava paz. Seria minha confissão uma prova de coragem ou apenas uma manifestação de uma culpa que me atormentava há anos? Será que, ao contar aquilo, eu estaria ajudando a trazer justiça? Ou apenas alimentando uma ferida aberta em mim, uma ferida que nunca cicatrizou completamente? Essas perguntas se multiplicavam, como ondas incessantes que ameaçavam me arrastar para um abismo de incertezas, de dúvidas que não tinham resposta. No silêncio do confessionário, minha consciência se fragmentava, como um espelho quebrado que refletia múltiplas versões de mim mesmo. Meu corpo tremia, não de medo, mas de uma sensação de alívio parcial, uma esperança de que, ao falar, pudesse talvez aliviar parte da minha própria dor, de que aquele ato pudesse trazer algum tipo de libertação. Meu olhar se perdeu na escuridão, e por um instante senti o cheiro de dias antigos, de vozes de crianças cantando no coral, de risos que pareciam querer escapar do passado, como fantasmas que insistiam em me assombrar. Essas memórias eram como espectros que se misturavam à minha dor, criando uma mistura quase insuportável de saudade e arrependimento, uma mistura que me consumia lentamente. A lembrança mais forte, entretanto, era da minha esposa. Sua presença ainda pulsava na minha mente, uma presença que agora parecia mais distante do que nunca, como uma sombra que se alonga ao entardecer. Sua perda recente tinha sido uma ferida aberta que eu tentava manter fechada, uma dor que se misturava àquela que carregava comigo na minha jornada espiritual, uma dor que parecia não ter fim. Eu me perguntava se ela entenderia algum dia o peso que carregava agora, se ela, de alguma forma, também sentia que aquela confissão era uma tentativa de redenção, de expiação, ou apenas um gesto desesperado de alguém que buscava sentido em meio ao caos. Cada noite, quando o silêncio se faz mais denso, suas palavras ecoam na minha cabeça. Perdoe-me, ela dizia, e eu me pergunto se foi um pedido de perdão verdadeiro ou uma tentativa de aliviar a minha culpa, de me fazer sentir um pouco menos sozinho. As lágrimas que não chorei na sua ausência insistem em surgir quando penso no nosso amor, nas palavras não ditas, nas promessas quebradas pelo tempo, nas oportunidades que deixamos passar. A morte dela deixou um vazio que nenhum confessionário poderia preencher,
e, ao mesmo tempo, tornou-me mais consciente do quanto sou vulnerável às minhas próprias emoções e às minhas falhas. Confesso que, ao falar daquele homem, senti uma mistura de coragem e medo. Uma coragem de enfrentar a verdade, por mais difícil que ela fosse, e um medo de que aquilo que contei pudesse me condenar ou pior, que fosse uma mentira. Ainda assim, havia uma certeza que me impulsionava. Precisava dar voz àquela criança, precisava libertar minha alma de um fardo que já não suportava mais, de uma culpa que me consumia lentamente. Talvez, ao fazê-lo, pudesse também encontrar alguma paz, algum resquício de esperança de redenção, algum alívio para a dor que carregava. A cada palavra, percebia que me aproximava de uma fronteira delicada entre a verdade e a mentira, entre a justiça e a vingança, entre o perdão e o rancor. Minha mão tremia ao fechar os olhos por um instante, como se buscasse uma resposta no silêncio interior, uma orientação que pudesse me guiar. Eu tinha que confiar na minha consciência, mesmo que ela estivesse marcada por dúvidas e sofrimentos, pois era ela quem me conduzia naquele momento de profunda vulnerabilidade. E naquele instante, percebi que minha jornada não era apenas de penitência, mas de transformação, um caminho árduo, mas necessário, rumo a um entendimento mais profundo de mim mesmo, de minhas dores e de minhas verdades. Enquanto as palavras ainda reverberam na minha cabeça, percebo que, de alguma forma, estou começando a liberar o peso que carregava tão desesperadamente, a aliviar a carga que me consumia. Talvez, ao confessar, estivesse buscando, mais do que tudo, uma forma de me redimir não só perante Deus, mas perante a minha própria alma, tentando encontrar algum sentido na dor e no sofrimento. E mesmo com todas as perguntas sem resposta, com todas as sombras que insistem em permanecer, sinto que estou finalmente caminhando para uma verdade que talvez me libertará, uma verdade que me permitirá seguir em frente, livre do peso que há tanto tempo me aprisionava. Naquela noite, o silêncio dentro do confessionário parecia mais pesado do que nunca. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a cruz, e minha voz, que normalmente buscava calma, agora me traía. Cada palavra que eu pronunciava parecia arranhar a superfície da minha alma, expondo uma ferida que eu tentava esconder há anos. Eu confessei sem rodeios que havia tirado a vida daquele homem. Aquele homem que, em sua agonia, confessou ter abusado de uma criança do coral. E enquanto minha voz se esforçava para se manter firme, dentro de mim uma guerra silenciosa se travava. Quando finalizei minha confissão, senti uma mistura de alívio e medo. Alívio, por finalmente ter expresso o que pesava tão pesado em meus ombros. Medo porque sabia que as palavras tinham potencial de mudar tudo, minha paz, minha fé, minha própria essência. Senti que, ao falar, uma parte de mim se libertava das correntes invisíveis que me aprisionavam desde que aquele segredo se revelou. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida cruel começou a serpentejar na minha mente. Teria feito o certo? Ou teria apenas alimentado uma fúria que poderia consumir tudo ao meu redor? Naquela manhã seguinte, ao receber uma carta anônima, o chão sob meus pés pareceu tremer. A caligrafia era firme, quase impessoal, mas as palavras cortaram fundo na minha alma. Luiz não é o verdadeiro culpado. Há algo mais obscuro por trás daquela confissão. Meu primeiro instinto foi negar, uma irritação aguda que se misturava com uma curiosidade inquietante. Como alguém poderia saber disso? Quem estaria me enviando tais palavras? Era uma armadilha, um sinal de que minha decisão de confessar tinha sido uma precipitação? Ou seria uma verdade escondida, uma peça de um quebra-cabeça que ainda não tinha conseguido montar? Fiquei horas voltando naquilo, relendo a carta várias vezes. Cada frase parecia uma lâmina que cortava a cortina de fumaça que minha mente tentava criar para proteger minhas emoções. Eu me perguntava se essa dúvida vinha da minha própria culpa, ou se de fato havia algo mais. Algo que escapava à minha compreensão, que talvez tivesse sido manipulado por alguém ou por alguma força que eu não conseguia enxergar. Meu coração acelerava e a ansiedade se instalou como um visitante indesejado, insistente e persistente. O que aquilo significava? Será que minha confissão, minha tentativa de redenção não tinha sido mais uma ilusão? Durante dias, o peso daquela carta me acompanhou. Cada detalhe parecia ganhar vida própria em minha mente. Eu tentava lembrar das palavras do homem que confessei ter assassinado. Suas lágrimas,
seus pedidos de perdão, sua voz trêmula. Tudo parecia tão distante agora, como se uma névoa tivesse se formado ao redor de cada memória, escondendo verdades que talvez jamais fossem reveladas. E no fundo, sabia que minha dúvida não era apenas sobre a justiça ou a mentira, mas sobre mim mesmo, sobre até onde eu estava disposto a ir para encontrar a verdade, mesmo que ela fosse dolorosa. Aos poucos percebi que minha coragem de confessar não me libertava completamente. A dúvida tinha se enraizado dentro de mim como uma semente que germinava silenciosamente, crescendo em direção às sombras que insistiam em permanecer. Mas, ao mesmo tempo, uma nova determinação começou a surgir. Talvez eu precisasse ir além daquela confissão, investigar, procurar respostas que pudessem transformar minha dor em compreensão. Afinal, o peso da dúvida era mais do que uma simples inquietação. Era um convite à verdade que poderia, de alguma forma, me redimir de toda a carga que carregava. Naquele instante, compreendi que minha jornada não tinha fim, que a confissão, embora libertadora, também era um começo de uma busca por algo maior. Uma verdade que poderia me libertar de uma vez por todas, ou me condenar a um ciclo sem fim de dúvidas e sofrimentos. E com cada respiração, com cada pensamento, eu me preparava para enfrentar o que viesse, mesmo que as sombras do passado ainda insistissem em me assombrar, porque no fundo eu sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho possível para a minha redenção. Na penumbra do confessionário, minha voz saiu quase um sussurro moldado pelo peso de segredos proibidos. Cada palavra parecia arrastar uma lama densa, como se estivesse carregando o peso de toda uma vida de culpa, de um passado que me assombrava sem piedade. Eu não podia mais esconder aquilo. Não podia mais fingir que tudo era apenas uma questão de pecados pessoais ou de uma dor que pudesse ser esquecida. Era algo muito maior, uma verdade que insistia em se erguer, mesmo que minha alma gritasse por misericórdia. Falei então sobre aquele homem, sobre a dor que ele confessou, a vergonha que sentia ao revelar sua própria monstruosidade. Mas no meio da confissão, senti uma força estranha surgir, algo que vinha de dentro, uma coragem que eu não sabia que possuía. Eu tinha que falar, tinha que libertar aquilo que consumia meus pensamentos dia e noite. Quando terminei, aquele silêncio pesado me envolveu como uma camada de gelo, uma espera agonizante por alguma reação, alguma resposta. Eu sabia que tinha feito a coisa certa, mas também sabia que o peso do que tinha revelado não se dissiparia tão facilmente. Foi então que ela apareceu, a jovem freira de olhos atentos, que permanecia ali silenciosa, como se estivesse meditando além do espaço e do tempo. Seus olhos tão puros pareciam penetrar na minha alma, escavando cada pedaço de minha vulnerabilidade. Eu percebi a sua presença antes mesmo de ela se aproximar, como uma sombra que se move com cuidado, com respeito, mas ao mesmo tempo com uma curiosidade que não podia ser ignorada. Sua postura era calma, mas a expressão de sua face indicava que ela desconfiava, que algo ali não cabia dentro das doutrinas que ela aprendia na sua rotina de oração e silêncio. O isolamento que sinto agora é quase sufocante. Tudo ao meu redor parece se dissolver na escuridão, e ela, com seu silêncio, torna-se uma espécie de espectadora invisível. Sinto sua presença como uma marca indelével, uma lembrança de que minha verdade, por mais que eu a tenha desvendado, ainda é envolta em mistérios que talvez não possam ser revelados. Talvez ela veja além do que minhas palavras entregaram, além do que minha confissão conseguiu expressar. Ou talvez, de alguma forma, ela perceba que minha alma está gritando por redenção, mesmo que meus atos tenham sido condenados pelo peso de minha própria culpa. A sensação de estar sendo observado cresce dentro de mim, como uma sombra que se alonga e se encolhe, brincando com minha sanidade. É um olhar silencioso, penetrante, que parece atravessar minhas convicções, questionar minha fé, desafiar minha coragem. Sei que ela não fala, não questiona ainda, mas o modo como ela me escuta, como fixa seus olhos em mim, faz com que eu me sinta vulnerável de uma maneira que nunca tinha experimentado antes. É quase como se ela estivesse buscando entender algo que eu mesmo não quero admitir completamente. A minha mente agora busca justificativas, tenta encontrar uma saída, uma forma de escapar dessa sensação de ser descoberto. Mas no fundo, sinto que ela não está ali para julgar. Ela simplesmente observa,
como se estivesse aguardando a minha próxima palavra, a minha próxima ação. E eu me pergunto se isso é uma bênção ou uma maldição. Talvez ela seja uma testemunha silenciosa de minha redenção ou de minha condenação final. Tudo o que quero é que esse silêncio seja um espaço de reflexão, de perdão ou, quem sabe, de compreensão. Mas, ao mesmo tempo, tenho medo de que ela perceba algo mais profundo, algo que talvez eu mesmo tenha tentado esconder até de mim. Uma parte de mim deseja que ela vá embora, que desapareça na penumbra, deixando-me sozinho com minhas dores e minhas verdades. Outra mais forte deseja que ela permaneça, que perceba o peso que carrego, que reconheça minha luta interna e minha busca por uma redenção que parece cada vez mais distante. Nunca imaginei que um simples olhar pudesse exercer tanta força sobre mim, mas é exatamente isso que acontece. Cada instante, cada suspiro, parece ser uma batalha entre o desejo de me esconder e a necessidade de ser visto, de ser entendido. E enquanto ela permanece ali, como uma sombra de esperança ou de condenação, eu me pergunto se algum dia conseguirei desvencilhar essa teia de segredos, se alguma vez encontrarei paz dentro de mim mesmo. Tudo isso, no fundo, é uma confissão maior do que eu mesmo poderia compreender, porque ao revelar meu segredo, também revelei minha vulnerabilidade, minha fragilidade diante de uma verdade que tenta me destruir, mas que também pode me salvar. E assim, naquele momento de silêncio pesado, percebo que minha jornada está apenas começando, que a verdade, por mais difícil que seja, é o único caminho possível para a minha redenção ou para a minha condenação definitiva. A escolha agora depende de mim, enquanto a freira, com seus olhos atentos, permanece ali como uma testemunha silenciosa da minha batalha interior. Na quietude da minha cela interior, cercado pela sombra da noite e pelo silêncio pesado que só o coração angustiado conhece, decidi abrir-me com alguém que poderia compreender, ou ao menos tentar. Meu amigo, meu confessor, meu irmão na fé, senta-se ao meu lado na penumbra, seus olhos atentos, buscando a verdade que eu até então carregava escondida no fundo da alma. A minha voz, embargada pela vergonha e pelo peso da culpa, começa a revelar o segredo que há tempos me consome. Cada palavra que pronuncio parece pesar uma tonelada, como se ao falar estivesse arrancando pedaços de mim mesmo. Conto-lhe do homem que, numa confissão desesperada, admitiu seus próprios pecados, seus abusos, sua degradação. Conto-lhe também da minha decisão, uma ideia que cresce na minha mente como uma sombra incontrolável, uma decisão extrema, que promete acabar com toda essa dor, com toda essa culpa. Falo com dificuldade, sentindo o nó na garganta se apertar mais a cada instante. A lembrança daquele rosto, a expressão de desespero de uma criança, a confissão de um abuso que assola minha memória, tudo isso se mistura numa mistura de horror e impotência. Eu vejo a sua face na minha mente, os olhos arregalados, o silêncio que parecia gritar por justiça. E, no entanto, dentro de mim, uma voz mais forte insiste, empurrando-me para um limite que nunca pensei atingir. A ideia de tirar a vida daquele homem, de acabar com sua presença, de libertar-me do peso que carreguei por tanto tempo. Meu amigo sacerdote escuta com atenção, suas mãos firmes, seus olhos carregados de compreensão e preocupação. Sei que, mesmo sem palavras, ele percebe a tempestade que se forma dentro de mim. E, ao me ouvir, percebo que minha confissão não é apenas uma revelação, mas uma tentativa de dividir essa culpa comigo mesmo, de encontrar uma razão para continuar. Ainda assim, a ideia de ação extrema me assombra, como uma sombra que se recusa a desaparecer, alimentada por uma mistura de justiça distorcida e desespero. Enquanto falo, sinto o frio na espinha, a ansiedade crescendo como uma maré que ameaça me engolir. Cada detalhe, cada nuance do que vivi vem à tona, e percebo que meu coração pulsa descompassado, quase querendo escapar do meu peito. Eu quero que ele entenda o que me leva a pensar assim, que perceba que essa vontade de acabar com tudo nasce de uma dor que parece não ter fim. Não é ódio, não é vingança. É uma tentativa desesperada de aliviar uma ferida que nunca cicatriza. No meio dessa confissão, percebo que a decisão não é apenas minha, que ela está enraizada em algo mais profundo, mais obscuro. Talvez uma mistura de justiça e intolerância. Uma busca por um fim que eu mesmo desconheço.
Uma redenção que parece cada vez mais inalcançável. Minha mente se enreda nesse labirinto de pensamentos, e eu me pergunto se, em algum momento, encontrarei coragem não para agir, mas para resistir, para lutar contra essa vontade que me consome, que me arrasta para um abismo do qual talvez não haja retorno. Meu amigo sacerdote, com sua calma e sua compreensão, segura minhas mãos enquanto minhas palavras continuam a escorrer. Ele não me julga, não me condena, apenas escuta, como se pudesse absorver um pedaço da minha dor. E eu, nesse momento, percebo que minha jornada não é mais só uma luta contra o que fiz, mas contra aquilo que penso em fazer. Porque a linha entre a redenção e a perdição é tênue demais e eu estou à beira de cruzá-la. Ao terminar minha confissão, um silêncio pesado nos envolve. Sinto uma mistura de alívio e desespero. Uma esperança tênue de que, talvez, possa haver um outro caminho. Ou, pelo menos, uma chance de resistir ao desejo de acabar com tudo, de transformar esse vazio infinito em algo que ainda valha a pena. Porque, no fundo, sei que a sombra da minha decisão ainda paira sobre mim. Uma ameaça constante. Uma voz que insiste em me seduzir para o lado escuro. E enquanto olho nos olhos do meu amigo, percebo que minha batalha ainda está longe de terminar. Que talvez o maior combate seja dentro de mim mesmo. E que, para sobreviver, preciso encontrar uma força que nem eu mesmo sei onde está escondida. Mas por enquanto fico ali, em silêncio, com o coração apertado, sabendo que o pior talvez ainda esteja por vir, enquanto o peso dessa minha confissão ecoa na minha alma como um lembrete de que a esperança, por mais tênue que seja, ainda pulsa dentro de mim. Na penumbra do confessionário, minha alma parecia estar sendo rasgada ao meio, cada palavra que eu proferia ressoando como um tiro certeiro no silêncio pesado que nos envolvia. Eu sabia que aquilo que ia dizer mudaria tudo, que abriria uma ferida que talvez nunca cicatrizasse, mas era a única saída que me restava. Uma tentativa desesperada de buscar alguma forma de redenção. Por mais que ela parecesse inalcançável, minha voz saiu tremendo, quase um sussurro, ao confessar o que talvez fosse o pecado mais difícil de carregar, a morte daquele homem. Então, eu não o tinha assassinado na forma comum, mas naquele momento, sentia que minhas palavras carregavam uma verdade que corroía minha consciência. Eu havia assumido a culpa, a responsabilidade por um crime que não cometi, para proteger alguém, uma criança, uma verdade maior que minha própria existência. Lembro-me claramente do dia em que ele revelou, com lágrimas nos olhos, a sua culpa. A confissão dele veio como uma faca cravada na minha alma. Uma dor silenciosa que me cortou por dentro. No instante em que ele terminou, senti uma avalanche de emoções. Revolta, compaixão, uma tristeza profunda por aquela criança que nunca mais teria uma infância pura, inocente. E, ao mesmo tempo, uma sensação de que algo precisava ser feito, de que minha própria salvação dependia de uma atitude radical. Foi então que, sem pensar nas consequências, decidi agir. Segui minhas próprias regras, minha própria justiça, que por vezes pareceu mais uma punição do que uma libertação. Cai no silêncio de uma noite escura, onde o peso de uma decisão irrevogável me acompanhou como uma sombra que nunca se dissipa. Eu sabia que escolher aquilo significava me tornar o juiz, o carrasco e, ao mesmo tempo, o salvador daquele homem, que já havia se entregado à sua culpa com o peso de uma confissão que parecia acabar com ele por dentro. Naquele momento, minha mente viajou por um labirinto de emoções e justificativas. Acreditava que, ao tirar a vida daquele homem, estaria apagando uma parte do mal que foi feito, redimindo a criança de uma dor que ela nunca entenderia completamente, protegendo o que deveria ser protegido. Talvez fosse uma loucura, um ato de insanidade, ou uma tentativa desesperada de encontrar sentido em um mundo que se tornou incompreensível para mim. Mas, naquele instante, minha vontade de fazer justiça sozinha era maior do que qualquer remorso ou medo de ser julgado. Na manhã seguinte, quando o silêncio da minha alma parecia ainda mais ensurdecedor, a sensação de alívio foi breve. A culpa, porém, ainda pairava, grudada em mim como uma segunda pele. Eu sabia que tinha me tornado algo mais sombrio, que minha ação, por mais justificável que parecesse, carregava uma ferida aberta que jamais cicatrizaria completamente. Mas a minha esperança era de que, na minha confissão, pudesse finalmente começar a abandonar esse peso,
por mais que ele permanecesse enraizado em minhas profundezas. Hoje, ao recordar aquele momento, percebo que minha decisão foi uma tentativa de dar sentido ao caos que virou minha vida. Cada passo, cada escolha, me arrastou para um caminho de sombras que eu mesmo criei. A sensação de estar em guerra comigo mesmo nunca me abandonou. E sei que, por mais que eu tenha assumido a culpa, a ferida ainda insiste em sangrar. Ainda assim, há uma centelha de esperança, um fio tênue de que talvez um dia eu possa encontrar paz, mesmo que essa paz esteja escondida em algum canto escuro do meu coração. E enquanto minha respiração se acalma, eu me pergunto se algum dia conseguirei realmente perdoar a mim mesmo. Se a justiça que busquei com tanta determinação foi suficiente, ou se no fundo apenas me afundei ainda mais na escuridão. Entretanto, naquele momento, ao confessar, senti uma liberdade que nunca tinha experimentado antes. Uma liberdade cruel, mas necessária. Porque às vezes é preciso perder tudo para entender o verdadeiro valor da redenção. E eu agora caminho na tênue linha entre a condenação e a esperança, esperando que, de alguma forma, meu ato possa, algum dia, me conduzir à luz. Na penumbra do confessionário, minhas mãos parecem estar trêmulas, até mesmo antes de abrir a boca. Cada movimento, cada palavra que se forma na minha garganta é um esforço hercúleo para não rasgar o silêncio com um grito preso na garganta. Eu sabia que essa noite iria marcar um ponto de inflexão, embora ainda não tivesse certeza do que exatamente eu desejava alcançar com aquilo. Meu coração bate descompassado, como se cada batida fosse uma sentença de condenação que já carrego comigo há anos. Respirei fundo, tentando ordenar os pensamentos, enquanto minha voz saiu hesitante, como um sussurro carregado de peso. Confessei então que havia matado o homem que confessara em sua agonia ter abusado de uma criança do coral. A sensação de falar aquilo me pareceu ao mesmo tempo libertadora e destrutiva. Como se uma porta antes trancada fosse agora escancarada e por ela tudo pudesse escapar ou me engolir por completo. A lembrança daquela criança, tão pequena, tão vulnerável, me assombrava. Eu a via em cada detalhe, na sua inocência que foi brutalmente destruída, no rosto marcado pelo medo e pela confusão. Talvez naquele instante também estivesse tentando entender se minha ação foi uma vingança, uma justiça própria, ou simplesmente uma consequência de uma dor profunda que não podia mais suportar. Não importava qual fosse a razão. O fato é que minha decisão de tirar a vida daquele homem parecia, naquele momento, um ato de misericórdia, uma forma de devolver um pouco de justiça às vítimas silenciadas. Eu não tenho dúvidas de que minha alma pesa ainda mais agora. A responsabilidade, essa carga esmagadora, me consome lentamente. Sinto o peso de cada respiração, de cada palavra que profero ali, sabendo que minhas mãos carregam sangue e segredos que jamais poderão ser apagados completamente. Mas, ao mesmo tempo, há uma centelha de esperança, uma esperança doída, talvez até ingênua, de que, ao assumir aquilo tudo, talvez pudesse começar a me redimir, a expiar um pouco do que pareceu ser minha própria condenação. Enquanto minha voz se cala, meu coração acelera ao imaginar as consequências. A comunidade, a igreja, tudo ao meu redor parece se tornar uma armadilha de mentiras e fingimentos. Planejo cuidadosamente minha próxima ação, uma encenação que espero será aceita, que passará despercebida, que será suficiente para encobrir a verdade mais sombria que carrego. Por mais que minhas mãos tremam, tento manter a calma, criando uma narrativa que possa convencer até mesmo a mim mesmo. O medo de ser descoberto me atormenta a cada pensamento. Imagino os olhares de reproche, os sussurros que se espalham nas sombras da igreja, e me pergunto se algum dia conseguirei fugir desse peso. Mas, no fundo, sei que essa mentira, por mais elaborada que seja, não irá apagar a culpa que me corrói por dentro. Ainda assim, a esperança de uma redenção, de um perdão que talvez nunca venha, me impulsiona a seguir em frente, mesmo com o coração partido e a alma dilacerada. Ao fechar os olhos por um instante, vejo o rosto daquela criança, sua expressão de dor e medo. Quero acreditar que, de alguma forma, minha ação irá trazer justiça, mesmo que seja uma justiça implacável, porque no final, tudo o que desejo é que esse fardo que carrego seja substituído por uma paz que só a verdade, por mais dolorosa que seja, pode oferecer.
Talvez algum dia, quando tudo isso passar, eu consiga finalmente olhar no espelho e aceitar o que me tornei. Mas por enquanto, sigo com o peso de uma mentira cuidadosamente criada, na esperança de que ela seja suficiente para esconder a minha verdadeira face, aquela que, na escuridão, ainda chora por redenção. Na penumbra do confessionário, minhas mãos tremem involuntariamente, enquanto minha voz vacila ao romper o silêncio, revelando um segredo que me consome por dentro de forma avassaladora. Cada palavra que escapa dos meus lábios parece pesar uma tonelada, um peso que carreguei silenciosamente por anos, escondido sob camadas de mentiras, fingimentos e dissimulações. Aquele homem, que na sua dor confessou o abuso de uma criança do coral, foi de alguma maneira minha salvação, ou talvez minha condenação definitiva. Não há como negar. A responsabilidade que me devora é maior do que eu poderia imaginar, maior do que a própria fé que tento manter intacta, maior do que qualquer esperança de redenção. É uma carga que me sufoca, que me arrasta para um abismo de angústia e culpa e que parece não ter fim. Por um instante fecho os olhos e a imagem daquele rosto infantil invade minha mente como uma sombra constante. Uma presença indesejada que insiste em me assombrar. A lembrança da expressão de medo, da vulnerabilidade exposta naqueles olhos tão pequenos, é uma ferida aberta que nunca cicatriza, uma ferida que sangra silenciosamente, dia após dia. Cada noite, ela reaparece, trazendo à tona um sentimento de impotência, de culpa que se mistura com a esperança de que minha ação, por mais sombria que seja, tenha trazido alguma forma de justiça, por mais que essa justiça pareça distante e inalcançável. Talvez ao tirar esse peso de mim eu possa, de alguma maneira, tentar aliviar a dor que sinto, mesmo que saiba que a verdade, por mais brutal que seja, também me condena de forma irrevogável. Ao fazer essa declaração pública, sinto uma mistura de alívio e terror que me consome por dentro. A sensação de estar entregando minha alma a uma mentira que pode acabar comigo é quase insuportável. Tenho plena consciência do que estou fazendo, do que estou dizendo, e do que isso pode significar para minha vida, para minha alma, para meu destino. Cada palavra que ecoa na igreja parece uma faca que corta mais fundo, uma confirmação de que entreguei minha essência, minha integridade, ao esconder a verdade que me corrói por dentro. É como se ao falar aquilo, pudesse de alguma forma libertar-me do peso que carreguei por tanto tempo, mas também abrir uma ferida que talvez nunca cicatrize, uma ferida que sangrará eternamente, alimentada pela vergonha e pelo medo. No entanto, há uma estranha sensação de coragem crescendo dentro de mim, uma força que não sabia que possuía. Talvez seja o desejo de redenção, de purgar uma culpa que me devora lentamente, de encontrar uma saída para esse labirinto de dor e sofrimento. Talvez seja a esperança de que, ao assumir a brutalidade da minha ação, eu possa finalmente encontrar paz, mesmo que essa paz seja apenas uma ilusão passageira. Porque, no fundo, sei que minha jornada de redenção nunca será completa, não enquanto esse segredo permanecer enterrado na minha alma, escondido nas profundezas do meu ser. Ainda assim, nesta hora de máxima vulnerabilidade, sinto uma força que nunca pensei possuir, a coragem de enfrentar minha própria sombra, de assumir o peso da verdade. Por mais cruel que ela seja, o silêncio se instala após minhas palavras, e por um momento, tudo parece parado no tempo, congelado na imobilidade do instante. Ouço o murmúrio distante dos fiéis, as vozes que se misturam, o cheiro de incenso que ainda paira no ar, e me pergunto se alguém ali percebe a tormenta que trava dentro de mim. Talvez não. Talvez eles apenas vejam um homem que finalmente assumiu seu papel, sua culpa, sua punição. Mas eu sei a verdade. Minhas mãos ainda tremem, meu coração ainda pulsa acelerado, e a dúvida e o medo ainda corroem minha alma, como se fossem criaturas invisíveis que insistem em me destruir por dentro. Cada suspiro é uma luta, cada batida do coração uma batalha contra a própria vergonha. Enquanto saio daquele confessionário, sinto-me quase como um espectro, uma sombra de alguém que já não reconhece seu próprio reflexo. A mentira que criei, a encenação que construí com tanto cuidado, começa a se desfazer lentamente como névoa ao amanhecer, dissipando-se diante da luz da verdade que se revela. E no fundo,
Ainda me pergunto se essa máscara de coragem será suficiente para esconder a dor que me corrói, a vergonha que me assola e a culpa que, como um monstro invisível, nunca me abandona completamente. Talvez um dia tudo isso passe e eu possa finalmente encarar a minha face sem medo, sem máscaras, apenas com a verdade nua e crua. Mas por ora sigo aqui, com o peso de uma mentira que me consome, na esperança de que, mesmo na escuridão mais profunda, um pouco de luz possa surgir, mesmo que seja uma luz dourada de redenção, por meio das sombras que carrego dentro de mim. Naquela noite, ao sair do confessionário, senti como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais pesado, carregado de um silêncio opressor que parecia querer sufocar-me. A igreja permanecia iluminada, mas tudo ao meu redor parecia distante, como se estivesse vendo tudo através de uma cortina de fumaça que dificultava a visão. Meu corpo ainda tremia, não de medo, mas de uma mistura quase insuportável de alívio e culpa que me consumia por dentro. Finalmente tinha dito tudo, a verdade escorrendo de mim como um rio descontrolado, e agora só sobrava a incredulidade de que, por um instante, me permiti ser honesto comigo mesmo, sem máscaras, sem mentiras. A confissão saiu de minha boca como um sopro desesperado, uma tentativa de aliviar a carga que carregava há anos, anos de silêncio, de segredos enterrados fundo dentro de mim. Quando as palavras escaparam, senti uma espécie de libertação, uma faísca de algo que talvez pudesse, quem sabe, me salvar. Mas ao mesmo tempo, uma sombra escura se espalhou pelo meu coração, uma presença que não queria ir embora. Eu tinha admitido algo que nunca imaginei ter força para confrontar: o assassinato de um homem que, na sua dor e desespero, confessara seu próprio erro, seu pecado, na esperança de mostrar que ainda havia alguma esperança de redenção, mesmo na sua dor. E ali, naquele momento, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. A reação da comunidade foi um tumulto de emoções. Alguns gritaram de raiva, outros de tristeza, e suas palavras cortaram como facas afiadas penetrando fundo na minha alma. A voz do padre, aquele homem que sempre considerei uma figura de autoridade e moralidade, se desfez diante de mim, e por um instante senti que toda a moralidade da minha existência tinha sido destruída junto com aquela revelação. Aquele homem, que na minha cabeça parecia tão frágil, tão perdido, confessou seus abusos e eu, com minha própria culpa, decidi que a única maneira de proteger a justiça era colocando um fim naquilo que, na sua dor e desespero, se tornara uma cadeia sem fim. Pensei que ao fazer aquilo, estaria ajudando a acabar com o sofrimento dele, mesmo que isso significasse destruir uma parte de mim. Porém, minha alma não consegue se libertar daquele peso. Cada vez que fecho os olhos, vejo o rosto daquela criança, seu olhar assustado, a inocência dilacerada. A lembrança do seu sofrimento não me deixa em paz mesmo agora, depois de tudo. Eu quis fazer o que achava que era certo, mas no fundo, sabia que nada justificava o que fiz. A responsabilidade me devora por dentro, uma ferida que não cicatriza, uma dor que insiste em me consumir, e ao mesmo tempo, há uma sensação de alívio estranho, uma espécie de alívio amargo por ter finalmente assumido minha parte na história, por não esconder mais meus demônios. Essa sensação mistura-se com a angústia de um peso que parece cada vez maior, uma luta constante entre o que sinto e o que sei que deveria fazer. Minha decisão de esconder o corpo, de encobrir o que tinha feito, foi uma tentativa desesperada de manter algum controle em um mundo que parecia desmoronar ao meu redor. Era como se, ao guardar aquele segredo, pudesse evitar o caos que parecia se aproximar. Mas agora tudo se desfaz. A verdade veio à tona, e meus passos tornaram-se incertos, como se eu estivesse caminhando sobre uma corda bamba, prestes a ceder. A culpa é uma sombra que nunca me abandona, uma companhia constante que sussurra na minha mente que ninguém consegue escapar de si mesmo. Ainda assim, há uma centelha de esperança. Talvez, apenas talvez, esse peso possa me transformar em alguém mais forte. Alguém que aprendeu a conviver com seus próprios demônios. Enquanto tudo isso se desenrolava na minha cabeça, minha alma parecia se dividir. Por um lado, a vergonha me domina. A ideia de que minha fé foi traída por minhas próprias mãos, que minha integridade foi destruída por uma ação que nunca imaginei ser capaz de cometer. Por outro, uma sensação de libertação começa a surgir,
de que ao confessar iniciei um caminho de redenção, por mais tortuoso que seja. Eu sei que a comunidade, os fiéis, os amigos, talvez não entendam completamente, e que muitos me condenarão sem misericórdia. Mas no fundo eu precisava fazer aquilo. Não podia mais carregar aquele segredo. Não podia mais viver com a sombra de um crime que me consumia por dentro, que corroía minha alma a cada dia. A sensação de estar numa encruzilhada é esmagadora. Cada decisão, cada passo que dou, parece carregado de consequências invisíveis, de um peso que não consigo mensurar. Minha fé, que antes era uma âncora segura, agora parece uma ponte frágil sobre um abismo de dúvidas e incertezas. Mas apesar de tudo, eu me agarro à esperança de que, ao enfrentar minha verdade, talvez consiga um dia encontrar alguma paz verdadeira. Uma paz que não depende do perdão dos outros, mas do perdão que preciso conceder a mim mesmo. Essa esperança é o que me mantém de pé, mesmo quando tudo ao meu redor parece desmoronar. Sei que a comunidade ainda não terminou de reagir, que o escândalo que provoquei ecoará por muito tempo, deixando marcas profundas naqueles que me conhecem. Mas, neste momento, tudo o que importa é que, de alguma forma, consegui colocar minha dor em palavras, mesmo que elas venham carregadas de uma culpa maior do que eu poderia imaginar. E enquanto a noite avança, me pergunto se a luz da redenção algum dia poderá brilhar através das sombras que carrego dentro de mim. Talvez, só talvez, minha jornada de redenção comece aqui, com essa confissão difícil e dolorosa, na esperança de que um dia a verdade se transforme na minha única salvação, na minha libertação definitiva. Na penumbra do confessionário, minhas mãos tremem involuntariamente, enquanto tento encontrar as palavras certas para aquilo que vai escapar dos meus lábios. A voz que deveria soar firme sai abafada, como se cada sílaba carregasse o peso de uma montanha que eu não consegui escalar. Estou ali, preso entre o medo e a necessidade angustiante de libertar minha alma. E, ao mesmo tempo, a culpa me sufoca como uma corrente invisível que aperta meu peito. Começo a falar, devagar, quase sussurrando, enquanto minha memória revive cada detalhe daquela noite fatídica. Aquele homem que até então parecia ser uma figura comum na minha vida, confessou entre lágrimas e palavras entrecortadas que tinha abusado de uma criança do coral. E naquele instante, uma força estranha, uma mistura de repulsa e compaixão tomou conta de mim. Uma vontade incontrolável de interromper sua dor, de fazer algo, qualquer coisa, para acabar com aquele sofrimento que não podia mais suportar. Foi então que, num impulso que parecia vir de outro mundo, eu o tirei do caminho, acabei com sua vida. Falar sobre isso aqui, agora, é como abrir uma ferida que nunca cicatriza. Cada palavra que sai é como uma lâmina que atravessa minha carne, que expõe minha alma à luz brutal da verdade. Eu me lembro do rosto daquele homem, dos olhos vazios, do suspiro de alívio ou de angústia que ele soltou ao admitir seus crimes, e a lembrança da criança, uma menininha do coral, com o sorriso inocente que agora parece tão distante, me assombra em cada sonho, em cada silêncio que faço, após minha confissão. A responsabilidade que me devora é tão intensa que às vezes tenho a sensação de que vou desabar. Eu, que sempre me incluí entre aqueles que acreditam na misericórdia, na redenção, de repente me vejo engolido por uma escuridão que parece sem fim. Será que fiz o que era certo? Ou apenas me entreguei às trevas de uma forma que nunca imaginei ser possível? A dúvida é uma faca de dois gumes. Por um lado, sinto-me aliviado por ter falado, por ter exposto minha culpa, por ter deixado que a verdade viesse à tona. Por outro, uma vergonha profunda me consome, uma vergonha de mim mesmo, do que sou capaz de fazer. Enquanto as horas avançam, percebo que minha solidão se intensifica. Não há mais ninguém ao meu lado, somente o silêncio opressor que ecoa na minha cabeça. As palavras do confessionário parecem reverberar em meus ouvidos, como um eco que nunca se apaga. Cada risada na missa, cada olhar de reprovação, cada sussurro de condenação, tudo parece se transformar em um peso maior que o anterior. Sinto-me uma figura condenada, um homem marcado para sempre por uma culpa que talvez nunca consiga lavar. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim começa a se insurgir. Uma espécie de bravura que eu não sabia que possuía. Talvez, ao revelar meu segredo, esteja começando a compreender o que é verdadeiramente necessário para minha libertação. Talvez a dor seja o preço que tenho que pagar
para começar a reconstruir minha alma partida. E neste instante, uma esperança tênue nasce. Eu começo a entender que, mesmo com toda a escuridão que me envolve, há uma possibilidade de redenção. Não uma redenção fácil, não um perdão externo, mas uma libertação interna. Uma aceitação de quem me tornei e do que fiz. A confissão, por mais dolorosa que seja, trouxe luz a coisas que eu preferia manter escondidas, enterradas sob camadas de silêncio e mentiras. Cada palavra dita aqui é uma pedra que tiro do meu coração, uma tentativa de me purificar, de recomeçar. Sei que o caminho será longo, que ainda enfrentarei julgamentos, olhares de reprovação, que a minha história talvez nunca seja completamente aceita. Mas ao menos posso dizer que estou aqui, de cabeça erguida, enfrentando minha verdade com a coragem que a minha própria desumanidade me forçou a encontrar. Por mais que o peso seja insuportável, por mais que a culpa pareça me consumir, sinto uma leveza que antes parecia impossível. A sensação de estar finalmente sendo honesto comigo mesmo, de não mais esconder o que sou e o que fiz. Eu sei que não posso apagar o passado, nem apagar a dor que causei ou que me causaram, mas posso pelo menos tentar aprender a viver com isso. Talvez um dia, essa minha verdade possa se transformar em uma ponte para a redenção. Uma ponte que me leve de volta a um lugar de paz, mesmo que seja uma paz suja, marcada por cicatrizes indeléveis. No silêncio que me envolve, uma coisa fica clara: não há mais como voltar atrás. A minha história agora está escrita na minha pele, no meu olhar e na minha alma. Tudo o que posso fazer é seguir em frente, carregando esse peso como uma lição, uma condenação, uma esperança de que, com o tempo, a luz possa finalmente penetrar nas sombras que insistem em habitar dentro de mim. E assim, mesmo com o coração pesado e a alma em pedaços, eu sigo um passo de cada vez, na busca por alguma redenção possível. No silêncio carregado do confessionário, minha voz saiu quase um sussurro trêmula, como se as palavras estivessem lutando para escapar de uma prisão invisível que me sufoca. Cada frase que pronuncio se torna uma pedra pesada, uma tentativa desesperada de aliviar o peso que carrego na alma. Confessar aquilo que ninguém gostaria de ouvir, que ninguém poderia imaginar de mim, é como abrir uma ferida antiga e expor sua carne podre ao vento frio. Eu matei um homem, digo, e a vibração na minha voz denuncia a dor que insiste em se recusar a se apagar. A lembrança daquele rosto que ainda assombra minhas noites, de uma criança assustada com olhos arregalados demais, ecoa na minha cabeça como uma sentença que não quer ser esquecida. A criança do coral, que em sua inocência enfrentou horrores que eu nunca consegui proteger, virou uma lembrança que queima minha alma toda vez que penso nela. E, ao mesmo tempo, sinto uma confusão de sentimentos, culpa, raiva, uma necessidade quase incontrolável de justiça, mesmo que essa justiça tenha vindo na forma de um ato extremo. Por quê? Naquele dia, a minha mão se moveu sem pensar. Por que, na minha cabeça torturada, a única saída parecia ser aquele fim? Não sei responder. Tudo o que sei é que a responsabilidade me devora como uma fera selvagem que não conhece piedade. E num momento de lucidez quase que brutal, percebo que talvez ali, naquelas circunstâncias, eu tenha visto algo que ninguém mais viu. Algo que me faz duvidar de tudo, até do próprio Luiz. O homem que, até então, acreditava ser o culpado. O responsável por uma dor que não era minha, mas que, de alguma forma, me tocou de uma maneira que não consigo explicar. Porque, nas minhas investigações, descobri pistas que indicam que Luiz não era o verdadeiro responsável. Pequenas pistas, detalhes que parecem insignificantes, mas que na minha mente se tornam uma tempestade de dúvidas. Um movimento, uma palavra dita ao vento, uma conexão que não fecha, e ao vasculhar esses fragmentos de verdade, percebo que alguém mais perigoso pode estar por trás de tudo. Algo obscuro, uma teia de mentiras e segredos que se entrelaçam e formam uma máscara imensa, escondendo um rosto que talvez seja o verdadeiro assassino daquela inocência destruída. Essa revelação me fere, como uma lâmina afiada atravessando minha carne já ferida. Como pude ser tão cego? Como não percebi antes? Meu coração acelera. Minha mente tenta juntar as peças de um quebra-cabeça que agora parece maior do que eu consigo suportar. Cada pista que surge faz minhas mãos tremerem. Cada detalhe que descubro é uma facada na minha consciência. E, ao mesmo tempo,
Uma esperança cresce silenciosa, quase medrosa, de que talvez eu possa redimir alguma coisa, mesmo que seja apenas minha própria alma. Nos momentos de silêncio, me pergunto se essa verdade que estou desvendando é uma bênção ou uma maldição. Talvez, ao descobrir o verdadeiro culpado, eu possa de alguma forma aliviar a minha culpa. Ou talvez, ao contrário, essa verdade me condene ainda mais, revelando que minha ação, embora impulsiva, foi apenas uma consequência de uma teia de horrores que eu nunca desejei compreender totalmente. Meu peito aperta ao imaginar que, ao confrontar essa nova realidade, possa estar alimentando uma sombra que se recusa a desaparecer. O peso dessa dúvida é quase insuportável. Sentir que talvez eu tenha tirado a vida de alguém que não merecia pagar pelo que não fez é uma tortura de proporções inimagináveis. Mas, no fundo, há uma parte de mim que se recusa a aceitar a facilidade de uma culpa única, de um culpado certo. Porque na complexidade dessa história, percebo que a justiça nunca foi um caminho linear. E enquanto tento entender o que é verdade e o que é ilusão, sinto que minha alma caminha por uma linha tênue entre redenção e condenação eterna. Ainda assim, sigo em frente, mesmo que cada passo seja um desafio maior que o anterior. Porque, no fundo, minha esperança é que, ao desvendar essa nova camada de mentiras, eu possa pelo menos entender o que aconteceu, quem realmente feriu aquela criança, quem realmente destruiu vidas. E talvez assim consiga encontrar algum sentido para tudo isso que vivi. Uma razão para seguir respirando, mesmo com a culpa cravada na minha carne, mesmo com a certeza de que minhas ações podem nunca ser completamente justificadas. Sei que o caminho é árduo, mas não posso mais recuar. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o único passo que me resta. E enquanto essa verdade se revela, tenho que me preparar para o que virá, para o que ainda vou descobrir, para o que minhas mãos involuntariamente podem ter feito, porque no final não sou mais o mesmo homem de antes. Uma parte de mim foi destruída naquela noite, e talvez só assim, ao confrontar tudo isso, eu possa finalmente tentar reconstruir alguma coisa, mesmo que seja uma redenção suja, marcada por lágrimas e arrependimentos eternos. Na penumbra silenciosa do confessionário, minha mente se agita numa mistura de angústia e alívio. As palavras que escapam dos meus lábios parecem pesar 1 tonelada, cada uma delas carregando o peso de anos de segredos enterrados profundamente na minha alma. Eu sei que, ao revelar o que fiz, corro o risco de me perder ainda mais na escuridão, mas também sinto uma espécie de libertação ao colocar aquilo que guardei por tanto tempo na luz. Meu coração, que antes parecia quase anestesiado, agora bate acelerado como se estivesse dando um último suspiro antes de um mergulho profundo na verdade. Eu confesso com a voz trêmula e carregada de culpa que matei um homem, não por crueldade nem por ódio ou por vontade de justiça, mas por uma necessidade desesperada de interromper uma dor que me consumia por dentro. Que aquele homem que confessou abusar de uma criança do coral, que destruiu uma inocência, que manchou vidas para sempre. Ele pediu perdão e, naquele momento, confundi seu pedido com uma esperança de redenção. A lembrança do rosto daquela criança, que nunca vi, mas que sinto como se fosse minha própria alma, me persegue sem descanso. A expressão de medo, o olhar de desespero, a vulnerabilidade que foi brutalmente destruída por mãos que, na minha cabeça, não deveriam tocar ninguém, muito menos eu. E naquele instante, numa mistura de raiva, impotência e desespero, tomei uma decisão que nunca imaginei que pudesse tomar. O que me levou a isso foi a sensação de que a justiça, muitas vezes, é uma mercadoria que circula de forma distorcida, que os culpados podem escapar, que a dor de uma criança fica esquecida na poeira do tempo. Eu precisava de uma resposta, de uma punição, de alguma forma, de restabelecer o que foi quebrado. E naquela noite, na escuridão da minha própria alma, minha mão se moveu com uma força que parecia vir de uma outra pessoa, uma que eu não reconhecia, uma que se recusava a aceitar a minha humanidade. Agora, sentado aqui depois de tudo, percebo que nada será como antes. Talvez nada possa ser. Cada fibra do meu ser clama por redenção, por um perdão que talvez nunca venha. Eu não busco mais justificativas ou explicações racionais. Quero apenas entender se essa violência que cometi foi uma tentativa de redimir minha dor ou se foi, na verdade,
uma consequência inevitável da minha própria condição de ser humano. Tenho plena consciência de que, ao admitir tudo isso, estou me expondo a um julgamento que pode ser implacável. As pessoas vão me olhar de forma diferente, vão duvidar da minha sinceridade, vão questionar até onde minha culpa chega. E nesse instante, percebo que minha maior batalha é contra mim mesmo, contra a parte de mim que quer se esconder, que deseja fugir do que aconteceu, que teme o peso de uma verdade que parece maior do que posso suportar. Minha esperança é que, ao confrontar essa verdade nua e crua, eu consiga também enxergar a luz que talvez ainda exista no fim desse túnel sombrio. Talvez, ao aceitar minha humanidade, eu possa encontrar um caminho de redenção. Mesmo que esse caminho seja marcado por lágrimas, arrependimentos e uma dor que nunca irá desaparecer completamente. Porque, no fundo, sei que minha alma carrega uma ferida que jamais cicatrizará por completo, mas que, de alguma forma, precisa ser exposta para que eu possa começar a curar. A decisão que tenho pela frente é difícil: entregar ou guardar esse segredo, aceitar minha condição de culpado, ou tentar justificar meus atos com uma lógica que talvez nunca seja suficiente. Sei que minha redenção não virá de uma salvação externa, mas de uma aceitação interna, de um reconhecimento sincero de tudo o que sou, de tudo o que fiz, de tudo o que ainda posso ser. Enquanto o silêncio se instala ao meu redor e minhas palavras ecoam na minha cabeça, sinto que uma parte de mim, a mais profunda e escondida, começa a se libertar de uma prisão invisível. Talvez, enfim, possa começar a entender que a verdadeira força está em aceitar as próprias sombras, em admitir a própria humanidade, por mais suja, dolorosa e complexa que ela seja. Porque no final, essa aceitação que pode me dar alguma esperança de seguir em frente, mesmo carregando a culpa que insiste em me consumir. Na penumbra do confessionário, minhas mãos tremem, enquanto apoio os cotovelos na beira do banco de madeira. Minha respiração está pesada, como se cada palavra que eu forçar a sair do fundo do peito pudesse me despedaçar por dentro. O silêncio é ensurdecedor, e por mais que eu tente encontrar forças, sinto que minhas palavras vão escapar, frouxas, pesadas, carregadas de um peso que parece maior do que eu posso suportar. Hoje, decidi enfrentar minha verdade, por mais que ela doa, por mais que ela me destrua. Meu coração aperta ao pensar na criança do coral, naquela que, por tanto tempo, foi uma sombra silenciosa na minha memória. O rosto dela aparece sem aviso, uma mistura de medo, esperança e desesperança. Eu queria poder apagar tudo isso, esconder em algum canto escuro da minha alma, mas sei que não posso. Não mais. A minha confissão pesa na minha língua, cada sílaba uma sentença de culpa, e eu me esforço para manter a voz firme, mesmo que por dentro tudo esteja despedaçado. É como se uma força invisível estivesse me puxando para baixo, para a profundidade de um abismo que eu mesmo criei. Mas, ao mesmo tempo, há uma fagulha de coragem que surge, tímida, em meio à escuridão. Talvez seja o começo de alguma coisa. Um passo para fora do labirinto de mentiras que eu mesmo edifiquei ao longo dos anos. Lá no fundo, tenho a consciência de que minha ação foi uma tentativa de proteger alguém. Talvez a minha própria sombra, ou o que restou da minha humanidade. O homem que confessei ter matado foi uma vítima de algo maior, uma sombra que eu carreguei por tempo demais. Quando ele falou, sua voz trêmula denunciava a dor de uma alma dilacerada, um grito sufocado de arrependimento. E naquele momento, senti uma onda de compaixão que me invadiu, misturada com uma raiva silenciosa. Como alguém pode chegar a tal ponto de destruição? Como uma alma pode se perder assim na escuridão? Confessar que o matei foi como abrir uma ferida antiga, expor um segredo que eu tentava esconder mesmo de mim. A sensação de alívio veio, embora breve, ao dizer tudo em voz alta, porque de alguma forma eu precisava liberar aquilo que tinha me consumido por dentro. A responsabilidade de um ato tão extremo parece me devorar, mas também me dá uma espécie de liberdade, uma chance de finalmente encarar o que sou de verdade. Eu não espero redenção fácil, nem que minhas ações possam ser justificadas. Sei que o que fiz é irreversível, que a pena que carrego é minha e minha única. Talvez nunca consiga apagar a imagem daquele rosto ou o som daquela confissão, mas posso tentar, de alguma forma, aprender a conviver com isso. O peso da culpa, a dor da perda, a vergonha de mim mesmo. Tudo isso se mistura numa só essência amarga.
Pensar na justiça, na misericórdia e no que realmente é correto me assalta constantemente. Afinal, até onde alguém é capaz de ir para proteger suas próprias sombras? Como pode uma alma, por mais corrompida, ainda buscar algum tipo de redenção? Essas perguntas me atormentam e, ao mesmo tempo, me forçam a refletir sobre minha condição humana. Não quero mais fugir delas, nem de mim mesmo. No final, percebo que minha jornada não termina aqui. Não com uma resposta definitiva, nem com um alívio completo. Talvez seja apenas o começo de uma caminhada por uma paz que nunca será plena, mas que pode, pelo menos, tirar um pouco do peso de tudo isso. Olho para as minhas mãos, agora trêmulas, e sinto uma mistura de paz e arrependimento. O que é justiça? É o que eu peço, ou o que eu posso oferecer? E até onde alguém é capaz de ir para proteger suas próprias sombras? A resposta talvez esteja na aceitação, na coragem de assumir minha culpa, de enfrentar minhas sombras, na esperança de que algum dia eu possa olhar para o espelho e reconhecer o homem que, apesar de tudo, ainda tenta ser humano, porque no fundo, sei que essa é a minha única saída. Aceitar que minhas ações são parte de mim, sem me esconder atrás de justificativas vazias. E assim talvez consiga começar a construir alguma coisa, mesmo que seja apenas uma sombra de redenção em meio à escuridão que sempre carregarei comigo.